Aí galera, ligada no canal Automotor. Estamos hoje com o Brava e vamos mostrar aqui para vocês como funciona o carro. Como vocês podem ver, a chave, né, o clássico Brava. Na época eu acho que nem existia chave canivete. Então é essa chave que o carro tem a oferecer. Vamos abrir. Como podem ter ouvido pelo barulho, não sei se a câmera captou, era sistema de trava elétrica, porém somente com abertura pela porta. Aqui podemos ver que o carro, na época, esse é o Brava SX, na época ele vinha somente com os vidros elétricos dianteiros. Esse é o quadro de instrumentos do Brava. Aqui nós temos uma telinha que ela só indica basicamente velocidade, quilômetros rodados, faz a média, quilômetros por litro, e apresenta a temperatura. Quando pressionamos esse botão com com o desenho do Celsius ali, na telinha principal aparece a temperatura. Como vocês podem ver, o quadro de instrumentos é da Veglia Borletti, que fez vários velocímetros para Fiat na época de 2000 aí, que é o modelo, que é o ano do carro. E sem dúvidas é bem completo, evidentemente com o consumo, com o nível de gasolina, temperatura do arrefecimento do motor, conta-giros e o nosso caro velocímetro. Uma coisa interessante é o design, que lembra muito até o do Classe A, né? Mas o do Classe A tem alguns detalhes a mais, né? Aqui nos cantos a gente tem as regulagens dos para-brisas, né? Da frente quanto os traseiros. Regulagem dos faróis. Inclusive esse carro aqui, ele tem farol de neblina. Vocês podem ver que tem a regulagem de farol, muito interessante. A gente tem a regulagem do painel. Nós temos o rádio original do carro, que como é da época só vinha com fita, mas tinha uma disqueteira que cabiam até 10 CDs, que no caso específico do modelo foi perdido com o tempo aí. Como vocês podem ver, vocês podem ver aí que tem a regulagem do som, o modo de display, o aumento e a baixa do volume. Aqui em cima o botão de power. Logo aqui embaixo mais algumas regulagens do som. Aqui seis tipos de gravação de estações. Troca das estações ou de faixas. Aqui nós temos a seleção de tape, que seria as fitas. CD, FM, AM. E aqui o botãozinho para tirar, no caso, as fitas, né? Um display bem modesto, como vocês podem ver. E aqui mais algumas regulagens. Aqui nós temos esses botões, que são do acendimento dos faróis de neblina. E logo aqui nós temos, vamos dar um foco na nossa câmera. Aqui a gente tem o desembaçador traseiro. A direção é bem simples. O dono perdeu o logo da Fiat que vinha aqui, porém está em bom estado o carro, sim. Mas como vocês podem ver, é uma direção simples, não tinha nenhum tipo de calombo aqui, né? Porque afinal esse motor aqui é 1.6, então nem teria muito sentido. O volante é de 3 raios, né? Temos esse porta-trecos subdividido, podendo abrir só uma, ou podendo abrir as duas, que daí tem o isqueiro, ou uma tomada de 12 volts, né? Aqui nós temos o câmbio manual de 5 marchas, e aqui, ó, a regulagem elétrica dos espelhos retrovisores, né? Bem interessante. O porta-moedinhas já ali também.
Aqui o nosso querido freio de mão e com bom acabamento emborrachado, bem interessante. E aqui atrás tem esse porta-objetos ou um cinzeiro, e aqui outro porta-objetos. Acabamento, na época os fabricantes tratavam bem os carros, vejam só, soft touch, vejam só. Não sei se a câmera vai pegar meu dedo afundando. Vejam só, o dedo afunda e bem, não é um soft touch daquele mais simplório. Apesar de tudo, aqui é plástico, aqui também nessa ventilação é plástico, o resto tudo plástico. O som do Brava, na época contava aí com esses dois tweeters, essa caixa, duas caixas de som nas portas. Essas são as caixas de som que eram opcionais. Só como vocês podem ver, eu tenho mais ou menos 1,80 m e o espaço para as pernas sobra. Apesar de que o túnel central é um pouquinho alto, sim, dando uma pequena sensação de claustrofobia. Como podem ver, manivela. Porém temos três apoio de cabeça para os três ocupantes, inclusive um belo apoio de cabeça, vejam só que apoio de cabeça longo, porém o cinto de 3 pontos fica devendo. Coisa interessante para ressaltar é esse porta-cintos, que não fica incomodando os passageiros que vão, às vezes vão só dois aqui atrás e acaba ficando no meio. Tem sempre alguém que senta no meio, até para crianças é interessante isso daqui porque deixa até mais organizado, vejam só. Muito bom. Vamos começar aqui com a porta de trás, o acabamento. Plástico, porém plástico com algum acabamento por cima que dá que parece que que não é um plástico bagaceiro que a gente tem hoje aí nos carros. É um plástico bom, tá? E o resto tudo revestido em tecido. O acabamento da porta dianteira é o mesmo da porta traseira, porém com os vidros elétricos, esse porta-treco aqui, que inclusive aparece ali um parafuso, dois aliás gigantes, né? E aqui uma caixa de som do rádio. Porta-luvas desce com uma leve suavidade. E é um espaço bom, porém não tem nenhuma luz. E aqui alguns acabamentos grotescos, porém de ótima qualidade, sim, o porta-luvas bem acabado. Aqui nós temos as saídas de ar, o botão de emergência. O porta-malas não abre eletricamente, coisa que em outros modelos vem. A porta é bem pesada, mas temos braços pantográficos, né, dos dois lados. O acabamento aqui é bom, bem refinado. Aqui embaixo a gente tem um porta-mala bem razoável, porta-mala por um hatch muito bom. Aqui o manual e aqui o lugar onde ficaria a disqueteira. Estamos a bordo do Brava, esse carro aí que é um clássico já. Ele trabalha com motor 1.6, 106 cavalos no etanol e 93 na gasolina. Como vocês podem estar acompanhando o painel de instrumentos do carro, rádio original da Fiat, digital estéreo. Ele tem também o ar-condicionado automático. Carro muito bom para época. Finalizamos a média na cidade e
deu mais ou menos uns 9 km por litro. Por um carro desse tamanho é bem razoável. E um dos grandes defeitos do Brava, esse espelho pequenininho que dificulta muito a visão do motorista.